antes refletir um pouquinho sobre nossa estadia aqui na Terra. Até a vinda do Cristo para o planeta Terra, quando se fez encarnado na Terra, o que existia de pensamento religioso à época era o Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, principalmente a Torá, os 5 livros que compõem o Velho Testamento. Ali nós sabemos que são mandamentos, são ordens ou são ditos jurídicos para que a humanidade ou a comunidade ou as pessoas da época pudessem seguir aquilo. Até então não existia nada que coordenasse aquele povo. Boa parte, né, da Torá, do Velho Testamento, ela acaba trazendo para a gente uma jurisdição, trazendo um controle maior sobre os comportamentos daquelas pessoas que ali existiam. Não existia muita coisa falando do mundo espiritual. A Torá, por exemplo, não tem nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhum trecho que se remeta a um reino espiritual, a um reino de Deus, a um reino dos céus. Essa promessa foi trazida para a Terra com a vinda do Cristo. Então, diversos pensamentos que existiam na época, Jesus, quando chegou, ele modificou. Ele acabou trazendo algo mais sublime, algo mais acolhedor, algo mais humanizado, para que as criaturas humanas pudessem, naquela época, avançar um pouquinho o seu pensamento e chegar a um despertar, para ter um acolhimento, uma compaixão, para se inclinar mais para com o outro, estendendo a mão. É tanto que diversas passagens de Jesus traz esse apelo dele para com o próximo. A parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso, né? Aquela pessoa que estava ali precisando de ajuda, de repente alguns passaram, não ajudaram, outro foi e ajudou. Então o Cristo tinha isso como premissa, trazer para a criatura humana um pensamento mais sublime, mais divino. A essa época de Jesus existia um grupo judeu, por exemplo, um grupo um pouco pequeno, mas existia os saduceus, que os saduceus acreditavam que as bênçãos de Deus, as bênçãos divinas, deveriam vir para a terra, deveriam vir enquanto encarnados. Eles acreditavam que as bênçãos para quem orasse, para quem fizesse o bem, para isso, para aquilo, essa recompensa viria ainda aqui na terra. Então eles tinham 4 aspirações, né? 4 premissas que guiavam eles aqui na terra, que era a primeira, a bênção divina deveria vir como vida longa, para que a criatura humana tivesse uma vida longa aqui na terra. Quanto mais ela vivesse, isso aí seria uma bênção de Deus. Não bastaria vida longa, mas uma vida saudável, com saúde. Teria que ter saúde. A terceira premissa era riqueza. Eles teriam que ganhar dinheiro, eles teriam que, de fato, obter muitos recursos materiais. Isso aí seria uma recompensa pela inclinação deles para com a religião. E uma quarta e última premissa deles era que deveriam ser prósperos. Não bastava ser rico, mas também queriam que essa bênção divina viesse também com prosperidade, alcançando mais coisas, angariando mais recursos materiais e bens materiais. Esse pensamento, ele permeava o tempo do Cristo. E o Cristo veio e tentou e conseguiu, aos poucos, ir quebrando isso. Nós sabemos que até hoje, muitas das pessoas que buscam as religiões vão atrás de coisas. Emmanuel diz isso. Emmanuel tem uma frase interessante que ele diz: a maioria dos crentes, traduzindo crentes como espíritas, católicos, protestantes, pessoas que acreditam em Jesus, então ele diz, a maioria dos crentes buscam suas casas de orações em busca de coisas. Então, Emmanuel diz isso em tempos atuais. Claro, algumas décadas atrás, Emmanuel ditou isso para Chico Xavier. Mas,
Já se passaram vários séculos da vinda do Cristo e ainda assim Emmanuel reforçou esse tópico, trazendo para a gente, né, a nossa, talvez, um erro nosso ao abraçar uma determinada religião. Nós abraçamos uma religião, mas qual o motivo que nós estamos abraçando? Então, voltando para a época do Cristo, quando o Cristo chegou, ele começou a quebrar alguns dos pensamentos vigentes, né, à época. Se nós repararmos bem, quando aquela mulher que foi pega em adultério foi levada ao Cristo, as pessoas disseram, a lei diz que deveria apedrejar. E o Cristo disse, quem tivesse em pecado, que atire a primeira pedra, quebrando ali. Outro levou um dinheiro, uma moeda. De quem é essa moeda? Ele pergunta qual é a imagem de César, dá a César o que é de César. Por quê? Porque na época tinha que pagar os impostos. Então, diversos foram os fatores. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 em diante, Kardec começa com esse versículo para trabalhar nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata de amar os vossos inimigos. E dos itens 1º até o 4º é tema da nossa conversação de hoje. Kardec, ele começa com esse versículo, Mateus capítulo 5, versículo 43, quando o Cristo diz, ouviram que falavam, que amasse o seu próximo e odiassem os seus inimigos. Eu venho aqui dizer que ame seu próximo e ame também os inimigos. Então, esse é mais um exemplo dessa quebra de pensamento da época para com o tempo do Cristo na Terra. E é o pensamento até hoje que o Cristo tenta trabalhar. Às vezes eu brinco dizendo, se tivesse no Evangelho, só será salvo quem amar os seus inimigos. Talvez a gente teria que buscar um cantinho diferente, né? Só vai para o céu quem amar os inimigos. Talvez a gente buscasse, se não tem céu, eu também não quero inferno. Será que tem outro lugarzinho aí? Não, porque não vai dar, né, para amar os inimigos. Mas com o advento da doutrina espírita, com a vinda da codificação, né, de Kardec, essas descobertas, esses estudos que Kardec fez e acabou trazendo para a gente, acabou lançando luz para algumas passagens, alguns pensamentos do Cristo. Porque a doutrina espírita ela é um resgate desse ensino moral de Jesus. Ela traz para a gente esse ensino de Jesus porque o propósito principal da doutrina espírita é nos ajudar para a gente conseguir, de fato, sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Sair da vida melhor do que a gente chegou é ter uma compreensão melhor da vida. Ter uma compreensão de quem somos, qual é o nosso propósito aqui na Terra, qual é a nossa verdadeira missão enquanto ser encarnado na Terra. Viemos ao acaso ou existe um propósito? Kardec, basicamente, tenta, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajudar a chegar, né, de fato, a um despertar. Para algumas religiões a iluminação, para outras religiões a salvação, mas, de fato, chegar a essa compreensão da vida maior. Então, Kardec começa com esse versículo e trata disso. Então, Kardec vem nos dizer que é impossível a gente ter uma afeição, um carinho para o inimigo, tal qual nós temos com a pessoa que a gente gosta. Um amigo, alguém próximo, que a gente gosta, isso aí quimicamente nós emitimos fluidos bons para essas pessoas, nós nos sentimos bem diante daquelas pessoas. É impossível a gente se sentir bem diante de um inimigo. Então, pelo menos, na fase que nós estamos, em um mundo de provas e expiações, no nível que nós estamos ainda, é impossível nós emitirmos o mesmo carinho, o mesmo pensamento positivo, né, a mesma afeição para com o inimigo. Kardec diz isso, né, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 1 a 4. Então, diz que é impossível, mas
por falta, talvez, de algumas palavras, né, até do próprio dicionário, para tentar distinguir o amor, o carinho, ou a afeição para com algumas pessoas, ou seja, para com o inimigo, ou para com o amigo, ou para com o pai, para com a mãe, para com os filhos, foi utilizada essa mesma palavra. Mas Kardec diz que amar os inimigos nada mais é do que não nutrir ódio, não nutrir rancor, não ter desejo de vingança. Aí já muda um pouco a nossa visão para com os inimigos. Então já muda. Se tivermos essa compreensão de que amar os inimigos é eu não emitir esse pensamento negativo, é eu não desejar essa vingança, não retribuir esse mal com o mal, eu de fato vou estar tendo uma compreensão dessa passagem do Cristo, que de fato é amar os inimigos. Se pegarmos, né, o Evangelho de João, por exemplo, capítulo 15, versículo 12, o Cristo diz isso: eis o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Aí a gente entende. Se pegarmos Lucas, capítulo 6, versículo 32, Lucas vem dizer, trazendo a frase do Cristo, né? Se amais somente aqueles que vos amam, qual seria a vossa recompensa? Então a gente já vê que já tem uma evolução desse pensamento, né? Amar o próximo, ok. Se amar apenas o que vos amam, qual é a nossa recompensa? Não há recompensa. E aí, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de Lucas, no versículo 27, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então veja, em várias passagens o Cristo acaba trazendo esse apelo ou esse convite para que a gente possa agir de forma diferente daquela que foi feita para com a gente. Então, amar os inimigos, só para uma compreensão mais ampla, seria eu não nutrir de fato esses pensamentos ruins, porque a vida de fato, o que importa de fato na vida é o que a gente emite, não é o que a gente recebe. O que importa para a gente aqui na Terra é o que sai de dentro da gente, são os sentimentos, são as emoções, são os nossos pensamentos. O que importa é isso que vai nos fazer bem ou mal. Não é o outro, não são as coisas que o outro diz ou que o outro faz, é o que sai de dentro da gente. Se for algo físico que o outro faça com a gente, aí vai nos fazer mal. O outro vem e bate na gente, joga algo físico que o outro fizer, vai nos fazer mal. Mas se não for nada físico, for verbal, for isso, for aquilo, só vai nos fazer mal se eu trabalhar aquilo de forma negativa em nós. Se alguém vem e diz, puxa, você é feio, acabou meu dia, porque a pessoa disse que eu sou feio. Esses dias teve uma colega que disse que foi para uma festa e chegou lá, uma outra moça, amiga dela, estava com o mesmo vestido dela, mesma cor, a mesma coisa. Nossa, perdi minha noite. Só não voltei para casa porque eu precisava de carona. Então, note, para alguns é bobagem isso, mas para outros é um peso enorme trabalhar com isso e está tudo bem. Cada um lida com suas dores de acordo com a experiência que a gente já carrega na vida. Cada um lida com a dor ou com a pedra no sapato de acordo com as experiências que você carrega. Alguém que já perdeu alguém, que você gosta, que você ama, você já adquire aquela experiência, uma próxima situação você vai compreender. Alguém que perdeu alguém, você vai dizer, eu passei por isso, eu entendo. Então passamos por algumas coisas, 2, 3 vezes, a gente já está um pouco experienciado com aquilo, a gente já tem algumas habilidades em trabalhar com aquilo. Quando a gente nunca passou por determinada situação, aquilo gera um choque em nós, e aí acaba ficando um pouco difícil de lidar com aquela situação, de fato. Então, às vezes, é uma coisa simples. A moça estava com o mesmo vestido da outra, paciência, né? Ela achou que seria uma afronta. Então, nada que vem de fora tem o poder de gerar sofrimento em nós. Nada. Como eu falei, se for físico, sim. Mas se não, não tem. Só vai ter quando eu começo a digerir aquilo
e entendo aquilo como uma afronta, como algo ruim, como algo mal. Você é feio. Opa, peraí. Aí isso, mas se eu disser, tudo bem. Está vindo do outro, não está vindo de mim. O que nos faz mal é o que sai da gente. Então, se eu receber aquela afronta, receber aquela palavra, aquela ação, aquele comportamento, e começar a digerir aquilo em nós, de forma negativa, isso acaba gerando toxinas em nós, a ciência está aí para explicar, e aí acaba realmente bombardeando o meu sistema e eu acabo ficando desnorteado. Nós já percebemos horas que um momento ou outro que a gente está um pouco triste, hora ou outra a gente está com muita raiva, hora ou outra a gente está impaciente, hora ou outra, é tudo de dentro da gente. É tudo de dentro da gente. Nós estamos no planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Não estamos no planeta Paraíso, planeta de férias. Era bom, né? A Terra é um resort, é um planeta de férias. Então só vinha coisa boa. Opa, então só vem coisa boa. Né? Quando a gente passa em um hospital, está lá um hospital, lá tem pessoas que estão em tratamento, doentes, pacientes, tem médicos, tem enfermeiros. Passamos no supermercado, ali tem alimentos, tem pessoas comprando, tem isso. Planeta Terra, provas e expiações. Só tem provas e expiações para a gente. Não tem como não ter. Não há um coração na Terra que não passe por alguma aflição, algum desafio. Não tem. Pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, isso, aquilo, outro. Vai passar por diversas situações desafiadoras, porque nós estamos aqui para ser testados. Nós estamos aqui para ser realmente confrontados com as nossas sombras, com os nossos medos. Nós estamos aqui para isso. Só que se eu enxergar a vida com o olhar material, um olhar do corpo, tudo vai ser sorte ou azar. Tudo vai ser inimigo, tudo vai ser uma competição, tudo vai ser um desafio. Porque se eu enxergar de fato a vida enquanto corpo que anda, vai ser muito penoso viver na Terra. Mas se eu tiver essa compreensão, aquela que o Cristo disse que o reino de Deus está dentro de nós. Quando ele veio, ele quebrou isso, como eu expliquei. Ele quebrou esse paradigma de que, já não é a Terra, meu reino virá. Ele quis dizer, nós iremos para o meu reino, eu irei preparar ele. Então, por quê? Porque nós não somos seres corporais, nós somos seres espirituais. Isso não há dúvida. Todas as religiões acreditam que existe algo depois. Católico, protestante, evangélico, espírita, todo ele acredita que existe algo depois. Cada um do seu modo. Uns dizem que vai para o céu, o inferno, outros dizem que vai queimar não sei aonde, outro diz que a vida continua. Está tudo bem, cada um acredita do seu jeito. E nós respeitamos todos os pensamentos. Como diz o Papa Francisco, recém-desencarnado, que bobagem é essa de dizer que minha religião é melhor do que a sua? Que bobagem, parem de bobagem. Toda religião que fala de Deus, ele busca realmente o melhor de si. Divaldo Franco, recém-desencarnado, dizia isso. Toda religião que fala de Deus, eu estou dentro. Falou de Deus, falou do amor, a gente está dentro. São os caminhos que acaba levando o ser humano para uma compreensão maior divina. Isso é interessante. Não importa a religião que nós abraçamos. O que importa de fato é se eu estou ali aprendendo. Qual é o motivo que me levou para aquela religião? Se for motivos materiais, nós estamos vivendo em ilusão, como eu dei o exemplo dos saduceus, acreditando que a religião iria proporcionar vida longa, saudável, riqueza e prosperidade. Não, nada disso. A religião não vem para isso. Se eu acreditar que sou um corpo que anda, eu vou querer isso. Eu sou o Milton, eu vim para a Terra e eu só tenho o Milton. Não acredito nada depois. Não acredito nada. Então eu vou querer tudo de bom aqui. Claro, mas nós não temos o controle sobre isso. Nós temos o controle das nossas ações e vamos aí em busca da nossa sobrevivência. Claro, todo mundo busca as situações que lhe compete ou lhe apetece e está tudo bem. Mas nós somos corpos, nós não somos corpos, nós somos espíritos. Se somos espíritos, então, está diferente.
Então, enxergar a vida enquanto espírito, eu vou entender que o outro também é um espírito. Eu vou entender que meu pai é um espírito, minha mãe, ela é um espírito também. Não sei quantas encarnações teve passada, nem sei se na próxima vai vir. Não sei. Eu até dei esse exemplo aqui outras vezes, né? Eu falei com minha esposa, eu disse, puxa, se você vai vir comigo na próxima vida, porque eu já estou com mais de 50 anos, né, e tal, então eu já estou me preparando, porque eu acho que daqui a uns 100 anos eu desencarno, mas é bom a gente, né, já conversar sobre isso antes. Na próxima, você quer vir comigo? Aí ela ficou pensando, pensou, a mulher quando pensa demais, você já fica assim. Aí eu fui para outro assunto, né? Fui para outro assunto, desviei a conversa, isso foi pela manhã no café. Aí não consegui trabalhar direito, né? Quer dizer, ela vai estar gravando, ela vai saber. Mas eu fiquei naquela, aí à noite eu chego em casa e disse, vou reforçar, né? Eu disse, olha, eu fiz uma pergunta a você pela manhã, eu nem lembro qual era. Mas você lembra? Ela disse, não lembro. Piorou a situação, mas ainda assim, não vou ver se eu lembro. Eu vou tomar um banho aqui, se eu lembrar, mas eu fiquei naquilo, rapaz, eu acho que eu não lembro. Claro que eu, né, doido para fazer a pergunta. Aí quando desci para o café, para a janta, olha, a pergunta era essa aqui e tal, será que você gostaria de vir? Eu estou perguntando assim porque você sabe, né, a fila está grande para vir comigo na próxima vida, mas eu vou dar preferência a você, será? Ela ficou calada. Aí, até hoje ela está calada. Então, eu entendi quem cala consente, né? Então vai ser sim. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, nós lidamos com as pessoas, com corpos, mas nós temos a consciência de que são espíritos. Ela é um espírito, ela pode vir com minha filha, ou pode vir com meu pai, ou pode vir esposa novamente, que é raro acontecer, né, de vir, espíritos muito afins acabam vindo, né? De fato, algumas encarnações, mas na realidade são espíritos. São espíritos. Nós lidamos com as pessoas como título. Então, nós não temos ainda a consciência de que nós somos espíritos. Nós lidamos com as pessoas como corpos que andam. Por isso que a vida é penoso. Como eu vou perdoar um inimigo se eu sou um corpo que anda e ela é um corpo que anda? Impossível perdoar Sebastião em corpo. Milton não consegue perdoar Sebastião. Mas se eu tiver a consciência de que eu sou um espírito, estou aqui nessa vida para passar, né, por ela, para aprender, desenvolver habilidades, desenvolver competências, de acordo com os convites que a vida acaba nos fazendo a todo instante, eu vou dizer, eu sou um espírito. Eu sou Milton nessa vida, na outra eu não sei se eu era João ou Maria, na próxima eu não sei se eu vou ser Pedro, não sei. Sebastião também é um espírito. Então, é mais fácil eu ter essa visão de perdão. Ele não é meu inimigo. Ele não é meu inimigo. Ele apenas é um entregador de coisas. Ele veio e me fez o mal de alguma forma. Mas o mal é de quem faz o mal, não de quem recebe. Eu contei, eu acho que isso da outra vez, que certa feita bateram na porta de Chico Xavier pela madrugada. Era madrugada, bateram na porta de Chico Xavier, e aí ele acordou, era uma pessoa que estava toda rasgada, todo sujo ali, e a pessoa disse, Chico, eu acabei de ser assaltado, aqui próximo, acabei de ser assaltado, levaram todos os meus pertences. Chico disse, puxa, que maravilha. E aí ele entendeu que Chico não tinha entendido. Não, eu acho que Chico não entendeu, porque é uma desgraça dessa, ele dizer maravilha, então Chico não entendeu, ele pensou, não, eu vou explicar novamente. Aí ele explicou os pormenores, os detalhes, levaram isso, levaram aquilo, foi assim, foi na esquina tal, isso, aquilo, outro, tinha 2 pessoas, isso. E o Chico disse, que ótimo. Aí ele disse, puxa, Chico, não dá para continuar a nossa conversa, porque você está debochando de mim. Você está debochando. Eu não vim aqui para você debochar de mim. Eu vim aqui para contar esse relato para você, escutar algo bom de você, que pudesse me acolher. Disse, meu filho, eu não estou debochando, me desculpe, não estou debochando de você. Eu estou dizendo que quem faz o mal é que fica com a carga negativa do mal, para um dia quitá-la. Você está aqui com esse episódio, você não deve nada. Veja um pensamento de uma pessoa que conseguiu chegar a uma consciência de que é um espírito.
Chico chegou a essa consciência. Eu sou um espírito. Nada nessa vida me abala. Tudo que vem são ferramentas. Haroldo Dutra Dias diz isso. Tudo que nos chega de pessoas, de fala, de coisas, de faltas, de coisas a mais, né, de abundância, tudo que nos chega são ferramentas pedagógicas para que a gente possa trabalhar. Aquela desavença com alguém da família, do trabalho, na rua, aquilo que falta, aquela dificuldade, aquilo são ferramentas pedagógicas para que eu possa trabalhar esses sentimentos e essas emoções para gerar em nós habilidades e competências para que a gente possa lidar bem com a vida e gerar menos sofrimento em nós. A proposta é essa, chegarmos aqui e sair com essa compreensão. Mas, infelizmente, a maioria de nós estamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco, a gente não tem essa compreensão. E a gente fica, Senhor, livrai-me de todo o mal. O que é o mal? O mal é tudo que nos afasta do propósito do Cristo. O mal é tudo que nos afasta do nosso caminhar, do nosso despertar, do nosso propósito de fato, que é, como eu falei, sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Então a gente não sabe o que é mal. Mal é a perca de tempo. Mal é quando eu recebo algumas oportunidades de aprender e eu nego essas oportunidades. Mal é quando eu não consigo enxergar o essencial da vida. O mal não é o que vem de fora. O mal é o que sai de dentro da gente. Eu estava vindo para cá e aí o rádio estava tocando uma rádio de Santa Cruz, do Capibari. Eu fiquei, que rádio é essa? Estava uma fala, eu acho que era Cid Moreira, aquela da Bíblia, né, que ele fala aquelas coisas. Aí estava lá um lamento de Judas. Depois eu vou até procurar onde está, né, em qual livro que está. Mas estava Judas lá se lamentando, né, diante de algumas coisas que ele tinha feito, isso, aquilo, outro, né, minha alma corrói, né, à noite meus ossos doem e tal. Então, um lamento que ele estava, e eu comecei a refletir sobre esse lamento ali, né, que eu acho que é do Judas, mas foi rápido, né, foi na BR, e eu estava refletindo, será que esse lamento não seremos nós ao desencarnar e ter perdido tantas oportunidades de enxergar de fato o que é essencial para a gente? Note, a gente faz uma viagem com um propósito. A gente faz uma viagem a trabalho. Você vai trabalhar, trabalha com alguma coisa e nós iremos fazer uma viagem. Você vai passar uma semana em determinado local para que a gente possa aprender. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com carro, eu trabalho com oficina, eu trabalho com arquitetura, com psicologia. Pronto, vamos fazer uma viagem para aprender. E chega lá nessa viagem, a gente se distrai. Diz, não, eu vou para aprender, vou fazer um curso de extensão em psicologia. Chega lá, a gente se distrai e vai fazer outras coisas. Acaba o tempo. E aí a gente volta, puxa, perdi a oportunidade, de fato, de aprender ali. Me parece que somos nós. Nós ainda somos ignorantes espiritualmente. Não conseguimos nos enxergar enquanto espírito. Eu sempre repito a frase de Viana de Carvalho no livro Novos Tempos. Permeia ainda teimosamente na atmosfera da Terra as sombras da ignorância espiritual. Livro publicado por Divaldo Franco, né, Espírito Viana de Carvalho, há 2 anos. Então, note, há 2 anos, Viana de Carvalho, quer dizer, recente, diz que ainda a ignorância espiritual permeia a Terra. De fato, permeia a Terra, permeia os horizontes do nosso pensamento. Nós acreditamos que somos... A guerra está aí para dizer isso. A guerra está aí para dizer isso. O que é a guerra? Ambição, orgulho, egoísmo por conta do poder e do dinheiro. Não tem outra explicação. Se as pessoas estivessem voltadas para o que são de fato, que somos espíritos, a não ser que eles acreditem que a vida cessa no túmulo. Nós sabemos que não. Então existe algo maior que nos espera. Nós somos seres imortais. Então existe algo maior. Mas nós ainda perdemos, né, essa compreensão. Tem um livro interessante chamado Estude e Viva,
é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, escrito por Emmanuel e André Luiz. No capítulo 35.1, 35.1 é Emmanuel, 35.2 é André Luiz. No 35.1, Emmanuel, ele acaba trazendo para a gente que, de fato, né, todos nós que estamos aqui na Terra, nós ainda não vivemos ainda na ilusão e não conseguimos entender, de fato, qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito de estarmos aqui? E vivemos enganados, acreditando que estamos certos. Muitas das pessoas vivem enganadas, principalmente religiosos, tentando ensinar coisas que não serviram para eles. Tanta gente aí tentando ensinar coisas que não serviram para eles. Mas, de fato, todos nós precisamos voltar para dentro de si. Todos nós precisamos voltar para dentro da gente e começar a ter uma compreensão melhor. Quando a gente se joga para o lado de fora, a gente vive na ilusão. Quando a gente se joga para o lado de fora é porque eu quero o melhor e é porque eu preciso, é uma competição, como eu falei, é um desafio. Mas quando você se volta para si, você começa a se enxergar os seus defeitos, as suas habilidades, o que você já tem, as suas virtudes, as suas sombras, que a gente precisa se confrontar e a partir daí começar a aceitar. O processo de aceitação de si. Quando eu começo a me aceitar, aí sim, eu começo a melhorar um pouquinho. Porque nós estamos ainda um pouco perdidos em termos religiosos. Eu contei aqui, eu acho que outra vez, sobre a pesquisa, né? A pesquisa que é feita por uma fundação da Inglaterra, né? Tem um instituto de pesquisa, na realidade é uma fundação que montou um instituto de pesquisa interno desde 2009, e agora não saiu a pesquisa 2025 ainda, só sai no segundo semestre, mas até 2024 já fizeram 15 pesquisas. Todos os anos, 2009 até 2024. Foram 15 pesquisas para saber, de fato, qual é o país que se inclina mais para a caridade. Qual é o país, de fato, que faz uma doação? Qual é o país, de fato, que as pessoas são mais acolhedoras, que entendem a proposta do Cristo, na realidade? Porque o Cristo disse, pediu para a gente ajudar o próximo, pediu, como eu falei, citei no início a parábola do bom samaritano, tantas situações. Então eles ligam para diversos países. Em 2024 ligaram para 142 países. 142 países. Milhões de pessoas ouvidas. Eles ligam e fazem apenas 3 perguntas. A primeira: você ajudou algum desconhecido? Você ajudou um desconhecido? Desconhecido qualquer? Ajudou? Segunda: você doou um dinheiro, qualquer quantia, qualquer que seja, para alguma instituição, qualquer quantia. Terceira pergunta, terceira e última: você é voluntário de alguma casa, algum projeto, de qualquer coisa, de uma igreja, qualquer coisa. É voluntário, você doa o seu tempo para alguma coisa. E aí nós sabemos que o Brasil, ele é o primeiro país em população mais espírita do mundo. No Brasil não tem mais espíritas no mundo. No Brasil não tem mais católicos no mundo. O Brasil é o segundo país maior cristão do mundo, só perto dos Estados Unidos. Então o Brasil está preparado religiosamente, espiritualmente falando. Se a grande população é religiosa, mas a pesquisa diz o contrário. 142 países, o Brasil ficou no número 82. Então como assim? 82. Então, a gente ainda não compreendeu o nosso propósito aqui na Terra. Por isso que a dor e o sofrimento ainda bate forte nos nossos corações. Por isso que as coisas não andam bem, a gente acaba não entendendo. Nesse mesmo livro, Estude Viva, psicografado por Chico Xavier, a mensagem de André Luiz, na 35.2, ele diz para a gente ter um cuidado com as influências espirituais sutis. O título é esse. O título da 35.2 é Influências Espirituais Sutis. Porque muitas vezes, quando a gente está com esse olhar ainda de nevoeiro, ainda escuro, sem conseguir nos entender enquanto espírito, e bate de fato na gente
aquela melancolia, aquela tristeza, isso, aquilo, outro, quando isso bate na gente ainda, pode ser uma causa espiritual, pode ser uma influência espiritual sutil, que é muito mais séria do que as obsessões que Kardec fez, catalogou alguns tipos de obsessões, né, subjugação, simples, né, aquilo outro, mas para mim, a que é mais abundante, mais perigosa, são as influências espirituais sutis, que acaba vindo daquilo que a gente alimenta. Como a gente não tem o comportamento ou a compreensão que somos espíritos, nós acreditamos inconscientemente que somos corpos que andam, porque o nosso comportamento é de corpo que anda, né? Pode olhar, nossa preocupação dia a dia, nós ficamos chateados, tudo isso é de corpo que anda, e como nós alimentamos mais isso, isso fica mais fácil do mundo espiritual nos influenciar. Porque como nós somos espíritos, nós temos uma ligação com o mundo espiritual. Então, se houver matéria-prima dentro da gente suficiente, nós teremos forças espirituais, espíritos amigos, espíritos benevolentes que irão nos ajudar ou nos obsidiar. Só irão nos ajudar se tiver matéria-prima suficiente para nos ajudar. Se a gente realmente fizer um teste, começar a passar uma semana, uma leitura boa, tirar isso, tirar coisas que não vale a pena, eu assistir, eu ver isso aqui, e começar a falar menos, escutar mais, doar um pouco do tempo para alguém que está precisando conversar, escutar mais alguém, não julgar o outro, não julgar as cenas, não julgar as situações, começar uma leitura diária, nós iremos perceber que nós iremos asserenar um pouco os nossos corações, abrindo uma avenida para que os bons espíritos nos influenciem, nos intuem, nos ajude, nos inspire no nosso dia a dia. Não é que eles venham aqui tirar a dor para a gente, tirar o desafio, tirar a prova, isso aí é impossível. Eles vão nos dar força para que a gente possa prosseguir. Muitas vezes a gente diz, não, senhor, eu não queria essa prova. É igual alguém que vai fazer um curso, arquitetura, e há 4 ou 5 anos fazer o curso. Aí diz, senhor, livra-me do mal. O que é o mal? É a prova, todo semestre. Aí você, não quero fazer prova. Impossível você obter diploma no final, tem que ter a prova. Então, estamos na Terra para ter provas. Então, se a gente, de fato, começar a perceber isso, nós iremos ajudar a espiritualidade a nos ajudar. Mas como a gente não tem esse hábito, então, o que é que vem para a gente? Influências espirituais sutis, leves. É aquele momento que a gente está um pouquinho com raiva, e vai elevando nossa raiva. É a impaciência que vai elevando. Então, os espíritos adoram isso e vai. Inclusive, Soares está fazendo um estudo interessante de um livro, né? Sobre influências espirituais sutis, que é Obsessão Silenciosa. É um livro de Alírio Cerqueira. Ele faz no YouTube. Está no YouTube do Bezerra, não é isso, Walter? Então, eu acho que está curtinho, 20 minutos, 30 minutinhos, cada aula que ele está trazendo esse livro, muito interessante, eu já li esse livro, Obsessão Silenciosa, que é como se dá essas influências sutis. Às vezes a gente acha que não está sendo influenciado, mas está. O Livro dos Espíritos está aí para dizer isso, mais do que vós imaginais. Pode ser boa, mas como a gente não consegue gerar essa matéria-prima boa, de fato vai ser esses irmãos que ainda estão aí, que pode ser qualquer um de nós. Esse dia teve um colega que disse que participou de ano passado, ele estava participando de uma reunião mediúnica, que ele participa há alguns anos, e aí um espírito, falando através de um médium, disse, eu estou só esperando você desencarnar, para me acertar com você. Você me fez muito mal. E aí o espírito começou a dizer um monte de coisa, eu só não vou aí porque eu estou sem condições. O médium estava tendo esse controle da situação. Mas eu estou aguardando você há não sei quantos anos. E ele disse, meu irmão, eu estou aqui trabalhando no centro há muitos anos. Você é um espírito inferior. E aí quem estava presidindo disse assim, meu irmão, disse para esse meu colega, você também é um espírito inferior. Nós somos espíritos inferiores, somos espíritos imperfeitos.
Por isso que estamos habitando a terra. Os santos já estão em outros graus, é claro. A terra traz um grupo de espíritos já avançados para equilibrar um pouquinho as situações e tal, mas são poucos. São poucos. Se fossem muitos, nós perceberíamos isso nas atitudes, nos comportamentos, mas a gente não percebe. Então são poucos, mas está tudo dentro do planejado pelo Cristo. A grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui aos trancos e barrancos, já errando. Eu sempre falo isso, nós estamos em recuperação. Na minha época de escola era recuperação, hoje eu nem sei se tem mais, né? Mas a minha época me reprovou, vai para recuperação. Então nós somos espíritos em recuperação, mas a notícia boa é que nós estamos na nossa melhor versão. Nós somos o melhorzinho de todas as versões anteriores nossas. Imagina como eram as anteriores, né? Devia ser um pouquinho difícil. Mas que a gente possa pedir a Jesus, aos bons espíritos, que nos abençoe, nos ampare, nos guie, para todos nós conseguirmos, de fato, ainda nessa vida, chegar um pouquinho no despertar, para que a gente possa entender que somos espíritos. Aí a dor, o sofrimento, vai ser a menos no nosso coração, e nós iremos pegar mais leve com a gente mesmo, com o outro e com a vida. Gratidão a todos vocês.